Pessoal, então, vamos começar com o tutorial do uso do software para emendar MIDI. Vamos começar pelo mais simples, vendo as opções que nós temos na barra de ferramentas. Aqui, abrir, limpar a lista inteira, salvar aqui a emenda, modo de operação, compassos, modo automático, subir, baixar um arquivo da lista do MIDI, informação do arquivo, transpor do arquivo, tempo do arquivo, mixagem. Então, agora sim, para abrir os arquivos, podemos usar este botão. Ou então também podemos pegar de uma pasta, escolher, soltar dentro aqui. Ou seja, arrastar de uma pasta. Que é o que eu vou fazer agora? Estou pegando aqui arquivo de uma pasta, trazendo para dentro, soltando o clique e pronto. Já temos aqui os arquivos MIDI. Particularmente, fazer emenda não devia ser mais do que 2 ou 3 arquivos MIDI, mas aqui vamos colocar vários para fazer alguns testes que eu quero demonstrar. Agora, se eu quiser limpar a lista, tenho esse botão, trazer de volta todos. Se eu quiser limpar apenas alguns, eu posso escolher eles e usar a opção remover da lista ou o botão delete. Certo? Bom, isso aqui é simples. Agora vem o modo de operação. Simple Join. Para que serve isso? Essa opção é a mais simplificada para poder unificar ou emendar arquivos MIDI. Simplesmente vai usar seus arquivos, tipo, baixou da internet, criou, alguém deu para você e vai grudar tudo. Só que ele não vai respeitar, musicalmente falando, nada. Apenas vai grudar um no outro. Essa emenda é um pouco, vamos falar assim, simples porque não vai considerar nenhuma opção, musicalmente falando, de manter o tempo. Apenas é unificar, correto? Já neste outro modo, o Musical Join, há uma diferença. A diferença é que ele vai respeitar os tempos, os compassos. Nas outras opções que temos o modo 2, tanto para simples quanto para música, é a mesma coisa do que os primeiros dois, só que há uma opção que realmente faz o diferencial. Essas opções com o número 2 permitem a remoção de um fade out. Fade out é aquele efeito que a música acaba e o volume vai descendo, correto? Então ele vai poder deletar esse fade out. Se eu escolher, por exemplo, o modo automático é ativado imediatamente. Significa que o software vai reconhecer o fade out automaticamente para você. Não vai se preocupar. Caso não funcionar do jeito que você esperava, pode desativar e escolher manualmente os compassos para aplicar o fade out. Estamos falando de remover o fade out. Temos tanto para Simple quanto para Musical Join. Agora, queremos mudar a ordem da lista? Tudo bem, escolhemos o arquivo e podemos subir ou descer. Reparem que no log temos aqui o histórico de tudo que estivemos fazendo, o que é importante para saber as mudanças que a gente está fazendo. Agora, se eu escolher um arquivo e clicar em Info, vamos ter informação referente a esse arquivo MIDI. Se eu quiser, por exemplo, fazer uso do Transpose, você escolher um arquivo MIDI e mudar o tom. Para isso que serve o Transpose, para mudar o tom. Então,
Eu posso usar 1 para subir meio tom. 2 seria o tom completo. 3, tom e meio, e assim por diante. Correto? Se a gente fizer uma mudança, clicamos em OK e repare que agora ficou aqui mais 3 mostrando nesse arquivo MIDI. Se eu quiser mudar o tempo, é a mesma história. Escolho aqui o arquivo MIDI, vou na opção tempo e posso modificar aqui de 80 passar para 84. E também aparece aqui. Agora, repare que também no histórico essas mudanças são refletidas. Não é a única opção fazer diretamente da barra de ferramentas. Eu posso dar um clique direito e também tenho as mesmas opções. Assim, eu posso continuar mexendo e fazer diversas mudanças. Para que serve isso? Por exemplo, a música ficou muito difícil para cantar, estou muito alto, então eu vou descer aqui um tom e meio. Pronto, ficou muito baixa, então posso subir o tom. O transpor serve para isso. O tempo, para dizer que a música é agitada, muito rápida, ou o contrário, fazer a música lenta. Reparemos aqui uma questão importante, porque simplesmente vai ajudar muito para entender como funciona o tempo. Muitas vezes podemos dizer, a música está no tempo correto, ou a gente não repara que pode te parecer que está no tempo correto, só que há uma diferença entre diversos arquivos MIDI. Por exemplo, eu tenho aqui primeiro da lista. Diz que o tempo é 279, que seria a princípio muito rápido, muito acelerado. Mas também vai depender de como o músico fez a estrutura das notas. O que quer dizer isso? Podem ser notas que são de comprimento bastante amplo e, embora diga aqui que o tempo é muito rápido, na hora de rodar vai ser um tempo bem lento. É importante a gente ter ciência de como funciona na realidade. Para isso nós temos o player interno. Podemos aqui diretamente rodar o arquivo MIDI e ver como que funciona, se realmente é lento ou é rápido. Há mudanças, às vezes, no tempo no decorrer da música. Por exemplo, esse arquivo diz que o tempo inicial é 106. Porém, aqui, nessa coluna, tempo change, diz que há 25 mudanças de tempo no decorrer da música. Ou seja, o tempo não é fixo. E se você mudar o tempo, deve estar ciente que as mudanças vão afetar tudo. Como? Eu vou dar um clique direito aqui e veja a diferença de clicar a mudança de tempo num arquivo que apenas tem o tempo inicial sem mudanças no decorrer. Aqui a gente escolhe. Esse exemplo é de um arquivo MIDI que não tem mudanças, é apenas um. Nesse aqui, temos 25 mudanças. Veja a diferença na janela. Aqui aparece uma opção que diz Fade e Scale. Qual a diferença? O primeiro, vamos falar que é reto, ou seja, se o tempo de 106 mais na frente passou para 110, 120, 125, qualquer mudança, ele vai deixar tudo no mesmo tempo que você escolher. Se em algum momento da música ele ia, por exemplo, para 200 e você aqui definir 110, todas as mudanças ficarão fixas para 110. Agora, se por exemplo você usa a segunda opção, ele vai fazer proporcionalmente a mudança. O que significa isso?
que se inicialmente era 106 e depois passou, por exemplo, para 120, então, o que vai acontecer? Você diz, o inicial é 106. 106. Beleza. E a música, mais na frente, passa para 120. E você diz agora, mas eu quero que agora a música inicie com 120. Quero que inicie com 120. Então, aquela mudança de 120 também vai acrescentar. Já não seria mais 120 a segunda mudança, já seria, por exemplo, 130. Só por falar um exemplo. Significa que todas as mudanças seriam feitas proporcionalmente, respeitando a dinâmica de tempo. Para você que faz emenda e que precisa de ter tudo no mesmo tempo, a melhor opção seria o fading. Agora, se você for músico e quer manter realmente a mesma dinâmica, para, por exemplo, poder ter uma partitura ou acompanhar alguma música muito específica, seria então a melhor coisa deixar com a opção de proporcionalmente. Correto? Então, repetindo, para uma emenda de um baile, por exemplo, manter sempre tudo correto, retinho, sem mudanças, o fading seria a melhor opção para você. Se você for alguém muito estrito e quer manter a dinâmica de tempo, de mudanças, então a segunda opção é a escolha certa. Então, agora vem o seguinte. Vamos escutar aqui um arquivo MIDI. Repare aqui que já temos o transpose mais 3. Um tom e meio. Eu vou colocar agora menos 3. E vamos ouvir realmente como muda. Bem, agora vem uma parte muito interessante e muito importante. Por quê? Nem todos os dispositivos MIDI funcionam do jeito que a gente imagina. Cada dispositivo é diferente e ele pode atender de um jeito totalmente estranho se a gente não configurar tudo do jeito que devia ser. Do que eu estou falando? Aqui estamos ouvindo um arquivo, aparentemente está tudo certo, porém há um problema. Qual é o problema? Esse arquivo MIDI possui bateria, possui percussões, mas a gente não escutou. Por quê? Porque a configuração do arquivo MIDI está impedindo da gente escutar isso. É um problema muito sério porque muitas vezes baixamos arquivos da internet e simplesmente os canais podem ter som de piano, quando não é piano, ou podem ficar mudos, particularmente falando da bateria. Por exemplo, se eu mudar agora o dispositivo, vou mudar aqui. Vamos ouvir de novo o mesmo arquivo MIDI. Reparou? Tem bateria. Então, daí que a gente tem muitas vezes o problema. Nos fóruns a gente vê. Para mim funcionou. Para mim não. Tem som de piano. Tá mudo. Então não se preocupe. Temos aqui a solução para isso. Eu voltei de novo no dispositivo que tem problema que a gente não escuta a bateria. O que eu vou fazer? Vou escolher ele e vou abrir as janelinhas de mixagem. Nessa janelinha, podemos fazer o seguinte: normalizar o som, o volume, através do slider
Master. Veja como ele vai mudando tudo certinho. Ou seja, você não vai se preocupar em mexer um por um, certo? Um por um para ajeitar o volume de cada track. Não. Você simplesmente vai usar o Master Track para normalizar o volume geral do arquivo MIDI. Isso aqui realmente é uma mão na roda, porque você vai se despreocupar em fazer mudanças manuais. Agora, falando da bateria que se encontra muda, o que a gente vai fazer? Temos aqui uma opção, Reset All, para ele deixar os níveis de volume do padrão que se encontrava inicialmente o MIDI, aqui, e temos também uma caixinha para marcar, Fix, que significa reparar, né? Se repara, o que vai fazer? Vai analisar o track 10 e vai converter para o padrão GM. Vou clicar aqui e vou dar um OK. Então, o que significa isso quando eu modifiquei? Significa que agora o track 10 da bateria vai atuar com a norma GM, General MIDI, e veja a diferença. Escutou? Agora tem a bateria. Isso é bastante bom porque você vai fazer tudo em apenas um software. Passar para outro tom, modificar o tempo de novo, só que musicalmente falando, mantendo a proporção da dinâmica, caso quiser. Escutar em tempo real as mudanças. E isso também aplica para mixagem. Por exemplo, vamos rodar novamente. Repare então que as mudanças são feitas em tempo real e do jeito que você modificar é do mesmo jeito que o arquivo será salvo. Finalmente, quando estiver com todos os arquivos prontos, com as mudanças corretas, é hora de salvar o arquivo. Como a gente vai fazer? Clicar no botão Save, dar um nome para o arquivo e salvar. Bem, qual é a parte importante aqui? A parte importante é que o software ele é bastante inteligente. Se reconhecer que tem compassos vazios no começo, simplesmente ele vai cortar esses compassos vazios que não fazem nada, vai agitar tudo, ele vai emendar com o seguinte arquivo MIDI, vai fazer a mesma operação, vai cortar os compassos e vai deixar tudo correto, tudo no tempo correto. No final, você pode ainda usar o seu software